Gumersindo ordena que Antenor o leve até ele e pede que Maria do Socorro chame a filha, declarando que não dormirá sem resolver essa história. Antenor solicita que Mateu o acompanhe, alegando que o patrão está à espera dele. Enquanto isso, Maria conduz Rosana, mas deixa claro que não pretende sair dali. Gumersindo pede a Maria que não se cale diante da situação. Rosana, intrigada, pergunta a Gumersindo sobre a presença de um objeto de defesa pessoal, e ele responde que é para preservar e limpar sua honra naquele ambiente. Mateu segue com Antenor, e ao chegar entra e encara Gumersindo com firmeza. Gumersindo pergunta o que Mateu tem a lhe dizer, e o italiano declara que deseja ver Rosana afirmar diante dele que ele realmente lhe fez algum mal. Rosana então conta que Tizio já havia dito que a viu junto com Mateu na senzala. Mateu afirma que nada aconteceu e garante que foi ela quem o procurou, embora admita que houve um beijo. Rosana, porém, insiste que não há por que negar, pois Gumersindo já está ciente de tudo. Mateu dá a sua palavra, mas Gumersindo diz que acredita na palavra da filha. Em seguida, Gumersindo declara que deseja que Mateu se case com Rosana. Mateu recusa, mas Gumersindo, de maneira firme, avisa que ele não deixará aquela fazenda com vida se não aceitar. Rosana, emocionada, declara que ama Mateu e o encara com intensidade. Gumersindo pressiona para que o italiano faça a sua escolha. Antenor reforça que ele não tem saída, e Mateu, diante da pressão, acaba concordando em se casar com Rosana, mas afirma que não é verdade que tenha lhe causado algum mal. Mateu comenta sobre o que ouviu de Bartolo e Leonora, dizendo que Rosana jura com toda convicção que se deitou com ele, mas que isso não é verdade. Bartolo confirma que Mateu e Rosana foram vistos se beijando, mas Mateu insiste que não passou disso. Bartolo, vendo a situação, comenta que a sorte bateu à porta de Mateu, sugerindo que se casar com a filha do patrão seria uma oportunidade. Leonora afirma que ele já teria feito a vida na América, mas Mateu se recorda de Juliana. Bartolo alerta que, se não casar, pode ser eliminado, e Mateu permanece em silêncio por alguns minutos, até dizer que o verdadeiro castigo para Rosana será ter de se casar com ele. Angélica fala com a irmã, ressaltando que Mateu não gosta dela, mas Rosana responde que ele aprenderá a gostar. Rosana reafirma que o ama, e Angélica lembra que antes ela dizia que Mateu tinha mau cheiro. Angélica a chama de pecadora, e Rosana, sorrindo, insinua que o pecado pode ter seu lado agradável. Maria, preocupada, diz ter receio desse casamento, mas Gumersindo afirma que teme que Mateu fuja para não reparar o que acredita ter sido um mal causado. Maria questiona como será a vida de Rosana casada com Mateu, e Gumersindo responde que será a vida que ela mesma procurou. Ela também pergunta por que não deixa Angélica seguir o caminho que escolheu, mas Gumersindo decide que as duas filhas se casarão ao mesmo tempo, para encerrar de vez essa história. Maria observa que Angélica não vai aceitar, mas Gumersindo garante que ela verá, pois o amigo dele trará Augusto no dia seguinte. O trabalho recomeça e Bartolo comenta que Mateu está conformado em casar-se com Rosana. Ele ainda diz que Mateu gostaria de conversar com ela, mas Gumersindo responde que isso só acontecerá depois do casamento e que, por enquanto, ele deve trabalhar como todos os outros. Mateu discorda, mas Gumersindo encerra dizendo que quem decide o que é certo é ele. Leonora afirma que Mateu não irá fugir, pois ela e Bartolo já conversaram bastante com ele. Maria diz que o casamento será forçado, e Leonora concorda, mas acredita que com o tempo Mateu aprenderá a gostar de Rosana. Angélica pergunta se ele irá esquecer de Juliana, e Leonora responde que isso dependerá muito de Rosana. Gumersindo diz que Mateu veio pedir permissão para falar com Rosana, mas quando ela pergunta ao pai o que ele disse, ele responde que só poderão conversar depois de casados, pois não confia nela. Enquanto isso, Altino comenta que o pai de Rosana possui tanto café quanto ele próprio, e Augusto confirma que já sabia. Altino elogia a filha de Gumersindo e diz que esse casamento será um bom negócio. Augusto demonstra interesse em conhecê-la. Maria tenta convencer Angélica a se arrumar, mas ela se recusa, afirmando que seu noivo é Cristo e que se apresentará diante de Augusto exatamente como está. Gumersindo recebe Altino e Augusto em sua casa, iniciando assim um encontro que poderá mudar os rumos de toda a família. Juliana comenta que ainda tem roupas para passar, mas Mariana alerta de que não precisará mais fazer nada por ordem da madame. Intrigada, Juliana questiona a razão, e Mariana explica que é porque o agente que virá encontrar Mateu está prestes a chegar. Juliana então pergunta se é verdade que Janete não gosta dela, e Mariana confirma, acrescentando que Marco Antônio está apaixonado por Juliana.
Juliana, surpresa, diz que Marco Antônio é maluco. Mariana observa que ele sofrerá muito quando Juliana for embora. Juliana relembra que Marco Antônio disse que Mateus se casaria com a filha do dono da fazenda. E Mariana enfatiza que o agente trará Mateus, fazendo Juliana ficar animada, embora nervosa. Ela afirma querer estar bonita quando Mateus chegar, enquanto todos trabalham arduamente nos cafezais. Altino pede a Gumercindo que chame Angélica para que Augusto possa conhecê-la. E Augusto comenta que o pai dele disse que Angélica é bastante retraída, o que Gumercindo confirma. Augusto questiona se Angélica sabe ler e escrever, e Gumercindo admite que sim. Altino pergunta sobre o casamento de Rosana, mas Gumercindo diz que ainda não está totalmente decidido, embora acabe revelando que ela se casará com um dos italianos, deixando Altino surpreso. Gumercindo explica que sua filha se apaixonou pelo italiano e que essa foi a escolha dela, portanto deve ser respeitada. Altino reclama, dizendo que não quer dividir a festa de casamento do filho com nenhum italiano. Gumercindo apresenta Angélica a Augusto, e ambos trocam olhares significativos. Rosana, pensativa, é questionada por Leonora sobre se irá conhecer o noivo da irmã, mas Rosana responde que o pai a proibiu de entrar na sala, e Leonora diz que ele está certo, pois Rosana é noiva de Mateus. Rosana resmunga que Gumercindo não a deixa ver Mateus novamente, e Leonora explica que é por medo de que ela se envolva com ele outra vez. Rosana, sozinha, decide que verá Mateus de novo e que agora pretende estar verdadeiramente com ele. Mateus comenta que só queria encontrar Juliana, e Bartolo observa a sorte de Mateus, mas ele responde que sorte seria achar Juliana. Mateus comenta que terá que lidar com Rosana de forma firme. Augusto confessa ter tido grande prazer em conhecer Angélica e se mostra encantado, deixando Angélica em silêncio. Ela diz que seguirá a vontade do pai, e Augusto pede permissão a Gumercindo para conversar com Angélica, para que não seja apenas uma decisão dos pais. Augusto elogia a menina e comenta a Altino que será muito interessante este noivado. Rosana questiona como Altino é, e Angélica observa que ele é mais belo que o italiano. Rosana pergunta se Angélica conversou com Augusto, e Angélica diz que apenas trocaram algumas palavras. Rosana indaga sobre Cristo, e Angélica comenta que deixou seu destino nas mãos dele. Justino tenta falar com o filho de Janete ou Francisco, mas Janete diz que não estão em casa. Justino revela a Janete que precisará de mais dinheiro, acreditando que o dono da fazenda não cederá ao italiano por uma quantia pequena, considerando as despesas de trazê-lo. Janete sugere que ele leve Juliana em vez do italiano, oferecendo mais dinheiro. Ela entra no quarto de Juliana e informa que irão levá-la até Mateus, fazendo Juliana se animar e arrumar seus pertences. Francisco questiona a presença de Justino, que explica que veio buscar Juliana para levá-la até o italiano. Janete garante que ela está a caminho. Francisco, surpreso, pergunta que história é essa e se recusa a acreditar que Juliana sairá de casa. Marco Antônio explica que Justino havia combinado trazer o italiano, e antes de revelar a verdade, Justino inventa uma desculpa quando Janete o encara. Juliana desce as escadas, e Francisco pede que ela volte ao quarto, mas Juliana insiste que quer ir para junto de Mateus. Francisco quer saber quem é Mateus. Mateus relembra o beijo que Juliana lhe deu quando esteve doente, e diz a Bartolo que iria para uma fazenda de café, rasgando o contrato. Mas Bartolo pede que ele não desperdice a sorte. Mateus afirma que aceitará se casar com Rosana apenas para poder encontrar Juliana. Marco Antônio consola Juliana, que reafirma querer estar com Mateus, mas Marco Antônio explica que Francisco quer conhecê-lo, pois Juliana é como uma filha para ele. Marco Antônio declara seu amor por Juliana e diz que fará qualquer coisa para vê-la feliz, mesmo que isso o torne infeliz pelo resto da vida. Ele afirma que fará com que Juliana vá para os braços de Mateus, deixando Juliana sozinha e pensativa. Tizio comenta que contou apenas que Mateus estava beijando Rosana, mas Mateus garante que não fez nada de errado. Tizio ainda menciona que fazia Gumercindo se deitar com a mãe dele, lembrando de Nana. Angélica canta e Leonora comenta que nunca a viu tão contente. Angélica fala sobre seu noivo, assegurando que ele é advogado, e reflete sobre sua própria ignorância, imaginando diversas possibilidades. Paola, ofegante, comenta que se Augusto se casar com outra, ele deve esquecê-la. Mas Augusto garante que nunca prometeu casamento com ela. Augusto beija Paola, prometendo conforto e segurança, e ambos se beijam novamente apaixonadamente, permanecendo juntos, até que Anacleto surge e os flagra no momento íntimo.